Diz a lenda que no ano de 1970, um casal muito apaixonado fizeram juras de amor. E ali, aquele casal, tão inocente, na adolescência, um jurou ao outro que não se casaria jamais com outra pessoa se não fosse com ela ou com ele. Se alguma coisa acontecesse com aquelas pessoas, com aqueles dois, a outra pessoa que ficasse viva, se por acaso a outra morresse, essa pessoa jamais se casaria com alguém que não fosse aquela que estava ali, fazendo aquele juramento naquele momento. O tempo foi passando. Aqueles dois adolescentes cresceram, foram ficando mais velhos e continuavam namorando. E chegou a época em que houve muita chuva naquela cidade no interior. E aquela pobre moça, que morava numa casinha simples, perto de um riacho, com aquelas chuvas daquele mês, aquele riacho subiu durante a madrugada, alagou toda aquela região. E infelizmente aquela moça, que estava dormindo naquela noite, tanto ela quanto a casa foram arrastadas pela força d'água daquele rio que transbordou naquela noite durante a chuva forte que caía naquele lugar. Sobrou o rapaz. Durante anos aquele rapaz não pensava em outra pessoa. Ele chorava, andava triste, até que um dia ele conheceu uma jovem por quem ele se apaixonou novamente. E aparentemente esqueceu-se daquela jura de amor que ele fez com o seu primeiro amor embaixo daquele pé de jabuticaba. Mas algum tempo passou. E aquele jovem marcou o casamento com aquela nova namorada. E marcaram para se casar numa igrejinha, naquela cidadezinha, naquele bairro ao pé da serra, no final de semana. A família estava toda reunida na porta daquela igreja, esperando a noiva chegar. O noivo já estava ansioso. Andava para um lado, andava para o outro, pensativo. Talvez alguma coisa o estava incomodando, mas ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Era normal o nervosismo no dia do casamento, as pessoas pensavam assim, que ele estivesse realmente preocupado de como seria a vida dele dali para frente. Uma nova vida, uma vida de casado, ele e a esposa, uma vida totalmente diferente daquela que ele levava enquanto solteiro, vivendo com os pais dele. E como acontecia de costume, a noiva se atrasou naquele dia. O sol já estava se pondo, quando o carro apareceu na esquina, trazendo aquela noiva para o casamento. O noivo então se posicionou no altar da igreja, aguardando a entrada da sua amada naquele lugar, com quem ele iria se casar. E ele tinha sonho de ser feliz ao lado daquela jovem, e ela também queria toda a felicidade do mundo ao lado daquele rapaz. E então, por isso, decidiram se casar. E marcaram para aquele dia, naquela tarde, nesta igrejinha tão pequena, bem perto ao pé da serra. Mas muita coisa estava para acontecer ainda. Enquanto o casamento era ministrado naquele lugar, aquele jovem parecia incomodado ainda. Os parentes dele sentiram que alguma coisa o estava perturbando. Então não era o atraso da noiva. Então não era a nova vida na qual ele estava começando a entrar. A preocupação era com alguma outra coisa, mas ninguém sabia o que era. Será que aquele jovem estava arrependido de ter marcado o casamento? Aparentemente não. Eles namoraram um bom tempo
e estavam muito felizes e decididos realmente a levar uma vida a dois. Ele, ela e talvez filhos para o futuro. Esse era o plano que aquele casal tinha. Ao finalizar o casamento, o jovem estava suando frio. Até a noiva, agora a esposa dele, perguntou a ele: o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Alguma coisa está te incomodando? Ele só balançava a cabeça negativamente, não falava nenhuma palavra, abraçou, beijou a noiva, a sua esposa. E enquanto estavam se preparando para sair da igreja, no meio do corredor, aquele jovem parou e ficou olhando para a porta daquele lugar. Ele estava vendo naquele momento uma outra noiva entrando ali naquela igreja. Uma noiva aparentemente desconhecida. Ele não sabia realmente quem era. Ele começou a perguntar: quem é essa outra noiva? Está para acontecer um outro casamento aqui e a gente não sabia? As pessoas olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. E ele continuava perguntando: quem é esta noiva que está entrando na igreja agora? Eu não consigo ver o rosto dela. De repente ele começou a tremer e gritava: ela está me chamando! Ela está me chamando! Ela disse que veio para me buscar! Eu não quero ir! Eu não quero ir! Falava ele. E em poucos segundos, aquele rapaz caiu no chão, sem vida. As pessoas tentaram socorrê-lo. Rapidamente levaram até o carro. Foram até o hospital, mas infelizmente aquele corpo já estava sem vida. A noiva, a esposa dele, ficou para trás chorando, desesperada, enquanto a família tentava consolá-la, dizendo que tudo estaria bem, tudo estaria bem. Mas ela sabia que o seu amado, o seu esposo, naquele momento, já não voltaria mais com vida para os seus braços. Será que aquele acontecimento foi pura fatalidade? Ou aconteceu por coincidência? Muitas pessoas acreditam que a noiva, a primeira namoradinha daquele jovem, para a qual ele fez juras de amor, dizendo que não se casaria com outra pessoa se não fosse com ela, no dia do seu casamento, o espírito daquela menina voltou para aquele bairro, para aquele lugar, vestida de noiva, e foi até aquela igrejinha, onde aquele rapaz, o seu amado do passado, estava se casando com outra mulher. Ela entrou naquela igreja e levou o espírito do seu amado junto com ela. Algumas pessoas acreditam que isso aconteceu dessa forma. Outros afirmam que o rapaz já estava meio adoentado. No laudo médico disse que ele teve um infarto fulminante e ele não resistiu. Mas será que aquele infarto foi causado pelo susto, pelo medo que ele passou dentro daquela igreja naquela tarde, no final do seu casamento? Será que realmente ele viu o espírito da sua noiva, da sua primeira namoradinha, entrando ali naquela igreja, vindo ao encontro dele, dizendo que o levaria com ela? Ninguém sabe. Mas muitas pessoas que participaram daquele casamento afirmaram e contam até hoje que aquele rapaz gritava apavorado, apontando para a porta, dizendo que uma noiva, uma outra noiva estava entrando ali e estava chamando por ele. Coincidência, fatalidade, ou o espírito daquela jovem voltou do além para buscar o seu amado? Ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas essa história permanece e vai continuar sendo contada pelas pessoas que moram nessa cidadezinha, principalmente ao redor desta igreja.
ao pé da serra.